Cara, que resultado horrível. Fiel, não tem como aceitar isso não. A situação não permite mais empatar em casa. Quem dirá contra o Goiás? Pô, rapaziada, é só olhar aí os próximos jogos, pô. Só tem time grande. E se você não somou ponto contra o Goiás em casa, você vai somar contra quem? Contra o São Paulo, no Morumbi? Contra o Flamengo? Contra o Botafogo? Oi, nem tem como falar da escalação também, rapaziada. O que eu tô vendo de comentário aí falando que o time que ele entrou em campo ontem foi ruim, que precisava do Renato, do Rojas. Pô, se for pra depender desses dois o tempo todo, esquece, né? Já estamos rebaixados. Porque o Renato é jogo sim, jogo não. Geralmente é pra Sul-Americana. E o Rojas, esse aí quase nunca aparece e quando aparece tá machucado. Então, não tem desculpa. O time é mal treinado. O Lucha dá uma sorte danada que vez ou outra ainda aparece alguém e resolve. E muitas vezes com o mérito dele também, não vou negar. Mas é bizarro que se o Renato Augusto não achar um passe genial, o Corinthians não ganha. Ou se o Wesley não driblar 3-4, o gol também não sai. É dependente. É muito dependente da sorte também. Tanto é que o gol do Michael sai basicamente numa bola que bate no peito dele e entra. E no começo que ele rouba a bola do cara que tá dormindo. E aí, isso vai acontecer todo jogo? Não vai, né? Então, mérito total pro Michael que tava atento no lance. E também, fiel, não quer dizer que para um técnico prestar, todos os gols têm que ser coletivos, bonitos ou ensaiados. Mas isso quase nunca acontecer já fala muito, né? E outra, o que o Bidu foi fazer naquele lance, cara? Qual o problema que ele tem? Por que ele vai derrubar um cara que tá de costas quase fora da área? Olha, eu reclamo muito com o Fábio Santos pelas falhas dele, né? Mas pelo menos são falhas técnicas, por não aguentar correr, por marcar mal, por coisas que a gente consegue enxergar. Agora o Bidu é falha por ser burro. É impressionante como ele tem a faca e o queijo na mão pra jogar sempre, pra ser o titular nessa lateral, mas todo jogo ele tem que aprontar uma merda diferente. E falar também, tá? O Veríssimo tá muito mal. Péssimo demais ontem. Não ganhava uma de ninguém e o pênalti ainda sai no erro dele. Então, deu tudo errado pra nós ontem. A postura também já foi ruim desde o começo, né? Esse negócio de querer jogar só depois de tomar gol me irrita num tanto. É quase o mesmo roteiro toda vez. Precisa tomar um gol pra acordar no jogo e aí começar, né, a ir pra cima. E o Yuri também não ajuda, né, fiel? Esse que é o problema. O Corinthians não faz gol muito por ele também. Pra vocês terem uma noção, o Yuri ontem chutou 11 vezes. Pois é, simplesmente o segundo jogador que mais chutou em um jogo de Brasileirão nos últimos 10 anos, sei lá, porque não tem esse dado completo. E aí, quantos gols ele fez? Então, sim, a bola chega e chega pra cá. Mas não basta o Yuri ser grosso, não basta ele ser inimigo da bola, também é o azar em pessoa, né? Nem quando ele quer fazer o certo a bola entra. Então é uma mistura de time mal treinado com jogador ruim que tá a cara do rebaixamento, viu? Fala a verdade aqui, tá? É que eu ainda sou bem otimista e não acho que vai cair. Mas aí você olha pra tabela, ela olha de volta, aí você já pensa, sei não. Aí você ainda inventa de olhar os próximos jogos e tem lá Flamengo, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Fortaleza. E aí, como é que fica otimista desse jeito? Aí você ainda não soma pontos em casa, vai somar quando? Jogando fora, né? E aí nessa brincadeira o Santos vai somando, porque ali tem o espírito do Pelé que não deixa cair nunca. O Vasco também vai resolver um jogo ou outro ali com meia dúzia de louco que trouxe e vai seguindo. E se o Corinthians não acordar, vai ser o próximo a entrar nessa zona. E pensar, né, fiel? E pensar que até uns dias atrás a gente pensava em buscar vaga na Libertadores. Se jogar esse futebol de ontem... Bom, já é de praxe, né? Toda vez que o Alessandro passa na zona mista pra dar uma palavrinha, sempre sai alguma informação interessante ou um comentário bem questionável. E ontem, por incrível que pareça, ele teve a pachorra de dizer que eles estão satisfeitos com o trabalho do Lucha e que os números dizem por si só. Pois é, os números do Lucha ele deve estar falando, sei lá, do RG, porque número de jogo... É de brincadeira, né, fiel? Pô, esse mundo que ele tá vivendo não existe. Primeiro que só nos números que ele tá citando, são 13 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 50%, e isso sem contar, claro, que temos a quarta maior folha salarial do país. Isso também é um fato, tá, Alessandro? Agora, quanto à maneira de gerir a base e revelação de jogadores, aí sim a gente tem um ponto positivaço pro Lucha, que renovou o elenco e deu oportunidades para muitos jogadores mais jovens e promissores. Teve suas gafes também, né? Acho que teve alguns erros, mas nesse sentido, eu não vou mentir, ele acertou demais e tem muito mérito, por exemplo, com o Michael, que ele conseguiu recuperar. Por fim, no quesito futebol praticado, que é a parte mais visível, e também não vou falar porque é relativo, né? Cada um pensa de uma forma, mas pra mim tá ruim, ponto. Eu não tô nem um pouco satisfeito com o que eu tô vendo, e isso não quer dizer que eu quero o Lucha fora do Corinthians, tá? Também não é assim, porque já é fim de ano e, cara, é uma dor de cabeça danada ficar trocando de treinador. Então, eu esperaria até o fim do ano, mas confesso que eu não tô nem um pouco satisfeito com o que eu ando vendo. Eu espero, né, que ele tenha essa postura apenas publicamente, né, somente na frente das câmeras, pra não conturbar o elenco também, mas que no dia a dia ele cobre o Lucha por mais resultados, porque tá feio de ver, certo?
Bom, e essa venda do Murilo tá causando a maior polêmica até agora, né? E até na zona mista, o Alessandro se pronunciou sobre isso depois do jogo, dizendo que ainda não tá fechado, que a proposta na verdade chegou na terça-feira e de lá pra cá não avançou nada, mas, né, segundo informações, o acordo já tá sacramentado. Agora, a única dúvida que a gente tem também, né, que obviamente o Alessandro não quis revelar, são os valores e se fica até uma porcentagem pro Corinthians ou não. Diferente de ontem, né, quando eu falei aqui sobre essa venda, os valores deram uma certa mudada. No caso, serão 13 milhões de euros fixos, né, que vão vir pro Corinthians independente do que acontecer, e mais 2 milhões de euros em bônus e metas que só vai depender do Murilo para chegar pra gente. 2 ou 3, tanto faz, né, a gente também não vai ver esse dinheiro tão cedo. Quanto à porcentagem, que foi uma informação que veio depois, né, um pouco mais tarde, o Corinthians parece que vai ficar com 20%. E se realmente ficar, aí sim já fica mais justa essa venda, tá? Porque se parar pra pensar, por exemplo, que o Gvardiol foi pro City por 87 milhões de euros, que não é nem comparando os dois, tá? Longe de mim, mas só pegando esse valor de base, supondo que o Murilo vá mais ou menos na Premier League, acho que já dá pra sair por uns 20 milhões e aí enviariam 4 para o Corinthians. Agora, se for bem, aí o céu é o limite e a gente vai poder faturar muito mais do que 20 milhões. Então, só aí você vê como a porcentagem faz toda a diferença, né? Claro, ainda não vai suprir a falta que o Murilo vai fazer, mas tô na torcida para que o Caetano dê conta do recado, certo? E até por falar nele, né, mesmo praticamente vendido aos ingleses, Murilo deve fazer o seu jogo de despedida nesta terça-feira. Isso porque, fiel, ele esteve tanto no banco desse último jogo, quanto no treino tático do Vanderlei neste domingo. Fez uma espécie de complemento de posicionamento defensivo com o Gil, indicando que ambos vão sim jogar na Argentina. E isso, claro, né, se não anunciarem a venda até amanhã. Do contrário, imagino que não vai ter problema nenhum para ele jogar por lá. Além dele, fiel, Renato Augusto e Rojas também devem voltar ao time, imagino que não lado a lado como foi contra o Goiás, apesar de ser uma ideia até que bem tentadora para o futuro, né? Imagino que Moscardo e Maicon, Rojas e Renato nesse meio seria interessante de se ver, pelo menos no papel. Mas para esse jogo deve ser mesmo Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Romero e Yuri Alberto, tá? Se fala muito aí no Biro jogar pela esquerda, mas com todo o respeito do mundo a ele, também não quero queimar ninguém, mas tá sem condição nenhuma até pra entrar no segundo tempo, né? Deixa o Paraguai ali mesmo, aproveita que a fase dele também tá boa e tá tudo certo, fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!